A atividade econômica teve alta de 0,6% em julho, na comparação com o mês anterior, junho. Divulgado hoje pelo Banco Central, o índice ajuda a instituição a avaliar a economia brasileira e a tomar decisões sobre a taxa básica de juros, a Selic. Para avaliar essa alta e explicar para a gente a diferença desse indicador do Banco Central para o cálculo do PIB, que é feito pelo IBGE, eu converso agora com o nosso comentarista de Política e Economia, Ricardo Caldas. Boa noite, professor. Explica para a gente, então, o significado, primeiro, dessa alta, né, e a diferença desse cálculo do Banco Central para o cálculo do IBGE. Perfeito. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Começar pelo índice. A diferença básica, assim, bem resumidamente, é a seguinte: o índice do Banco Central é um pouco mais limitado do que o PIB do IBGE, né? Então, o índice do Banco Central tende a dar mais ênfase ao aspecto da oferta, ou seja, da produção. Já o do PIB do IBGE inclui a oferta, mas também inclui o consumo das famílias, que é fundamental e eu diria que responde por alguma coisa em torno de 60% do crescimento do PIB no Brasil. Nos Estados Unidos chega a quase 70%, mas esse é um dos motores da economia. Falando em motores da economia, esse crescimento de 0,6% do setor de serviços é muito bom, porque mostra que agora, neste ano, o setor de serviços está puxando o crescimento econômico. Ano passado, durante a pandemia, esse foi o setor mais atingido. As pessoas não podiam sair, teve lockdown, tudo isso, né? Então, as pessoas ficaram em casa. Então, o setor de bares, cafés, né, restaurantes, foi duramente atingido, para não mencionar o setor de turismo, como nós sabemos. Já esse ano, a gente está vendo o contrário. A gente viu, na semana passada e nessa semana, a gente tem mencionado que o setor de serviços cresceu 1,1%, o comércio cresceu 1,2%, o setor de turismo voltou a crescer e também não podemos esquecer que julho é um mês de férias escolares, então houve uma movimentação das famílias com viagens, com isso, com tudo, e o resultado é que houve um crescimento, como já era esperado, nós mencionamos aqui, que foi confirmado pelo Banco Central. É apenas uma prévia, tá certo? Porque o índice oficial é o do IBGE, mas já nos mostra que a economia está em plena retomada. Outro ponto importante, Paulo, só para concluir, é a questão do avanço da vacinação. As pessoas às vezes esquecem disso, mas esse avanço ele deu mais segurança às pessoas que agora voltaram a sair de casa e se sentem à vontade para ir para café, bares, restaurantes. Então, com isso tudo, a economia volta a se movimentar. Então, é muito positivo esse índice. Ok, professor, obrigado. A gente volta a conversar amanhã. Até lá. Até amanhã.